Parece filme de terror, mas é só o diorama de hoje, em que os personagens principais são essa aranha simpática e alguns desses soldadinhos também simpáticos, de plástico. Mas, bora pro vídeo que eu já explico melhor. Bom, como eu estava dizendo, eu escolhi um trio para protagonizar esse diorama, que também vai entrar naquele universo distópico que eu apresentei no primeiro vídeo do canal. Então, eu fiz algumas modificações nas roupas, acrescentei acessórios e afins para dar uma customizada de acordo com o que eu queria, além de ter tirado o excesso das emendas de plástico e lixado todos eles para melhorar o acabamento e facilitar na hora da pintura. Eu garimpei esse kit da Italeri para fazer parte do meu cenário porque eu achei que era um kit simples para poder entender como funcionam esses modelos de plástico, já que eu nunca tinha trabalhado com nada disso. Esses model kits costumam ser bem caros aqui no Brasil, porque a grande maioria é importada. Então, quando acho uns mais acessíveis assim, é legal aproveitar. No começo eu achei até que ia ser simples, só destacar as únicas 3 partes do kit, colar uma na outra e tal. Até testei antes para ver se estava tudo certo, lixei os excessos. E eu sei que para esse tipo de plástico a gente precisa usar essa cola especial que na verdade não é uma cola, é uma solda fria. Ela derrete os plásticos no contato e gruda um no outro. E tudo bem, eu posso admitir que grande parte da dificuldade aqui foi incompetência minha, mas assim, achei também que o kit não ajudou. As partes mal se encostavam, então tinha pouca área de contato para a cola funcionar. O encaixe que tinha era meio frouxo, enfim. Fiquei séculos para grudar o negócio e no fim ficou bem horrível, mas estava firme. E é isso que importa. Para a base, eu decidi usar uma caixa velha de papelão e comecei medindo onde ficaria a estrutura. Depois eu decidi colocar uns pedaços de espuma para dar outra textura para o cenário, tipo calçada ou cimento, para dar um ar mais urbano. Eu espalhei a cola, que aparentemente já venceu tem um tempo, porque está toda empelotada. Colei a espuma de um jeito meio aleatório e preparei a pasta do terreno da mesma maneira que eu fiz das outras vezes. Rejunte, cola, tinta e água. Misturei bem até a consistência que eu queria e apliquei por toda a base, espalhando de um jeito mais ou menos uniforme e já pensando na composição e na disposição dos elementos que eu queria. Inclusive já apliquei o primer naquela estrutura de plástico que eu montei e com a base ainda molhada já aproveitei para colar ela junto. E deixei tudo secando por 24 horas. Depois de tudo seco, eu comecei a colocar alguns detalhes que eu tinha pensado para compor a história, tipo essas placas de madeira, uns mini cartazes pregados nas paredes, pichações no interior e aproveitei para fechar a estrutura com paredes de papelão. Eu resolvi deixar o cinza de base para as paredes, pintei todas as madeiras com uma base marrom e os tijolinhos aparentes de um marrom avermelhado, não muito saturado, porque a ideia é ser uma construção bem antiga. E também por isso, já comecei a pintar as marcas de destruição e os sinais do tempo na estrutura. Não sei se eu gostei muito de como ficou, mas de toda maneira fica de aprendizado para a próxima. Eu apliquei uma diluição igual em todo o diorama, para dar aquela unificada no cenário e não ficar tão aparente que foram peças sendo encaixadas, ficar um pouco mais natural. O terreno, na verdade, é meio diferente do que eu fiz até aqui, porque nessa história, essa estrutura é uma antiga estação de metrô que em meados do ano 2047 se tornou uma área de comércio de alimentos não contaminados e que hoje
é um dos poucos acessos subterrâneos a uma espécie de poço, uma fonte de água potável e boa para consumo. Aqui nesse diorama, estamos no Brasil, mas já no século 22. E, ao contrário do que se esperava, as inovações tecnológicas não tiveram nenhum avanço expressivo desde o ano de 2036, se perdendo em meio às tragédias climáticas, à extensa poluição hídrica causada pelo excesso de agrotóxicos e substâncias radioativas despejadas na água e, portanto, a várias mutações de vírus, bactérias e animais. Esse trio que vocês estão me vendo pintar, formado por Rafa, Ariel e Kai, resolveu fazer uma expedição para acessar a água limpa desse poço, sabendo que vão ter que passar primeiro pela aterrorizante moradora desse pequeno oásis. Uma aranha gigante, mutação do que antigamente conhecia-se como caranguejeira ou tarântula. Eu escolhi uma aranha para ser o monstro desse diorama porque eu li numa reportagem uma vez que, se as aranhas quisessem, elas poderiam comer toda a população humana da Terra em um ano. Tá, o estudo que baseou essa suposição não fazia esse terror, era só uma estimativa do consumo de alimento desses aracnídeos. E eu sei que elas são bichinhos relativamente inofensivos e com um papel de predação importante. Mas só o fato de existir, em média, 131 aranhas por metro quadrado no mundo já é o suficiente para eu imaginar esse cenário aqui. Enfim, nosso corajoso trio está armado com algumas antiguidades do século passado e um lança-chamas improvisado. E ninguém sabe exatamente o que esperar, porque pouquíssimas pessoas voltaram vivas desse poço para contar a história. Pisando na rara grama verde e se aproximando cada vez mais do cheiro de terra úmida que vem de dentro da construção abandonada, nosso trio avança com cautela, mas o silêncio ensurdecedor que paira no ar deixa também algumas perguntas. Onde pode estar esse bicho de andar leve e força descomunal? O que mais pode estar escondido nesse breu, além do tesouro líquido que eles vieram buscar? E você? Tá torcendo por quem? Para finalizar o cenário, eu apliquei diferentes texturas de grama, uma com espuma de travesseiro que eu mesma pintei, e também com serragem tingida em vários tons de verde, colando tudo com uma misturinha de água molhada e cola diluída. E enquanto eu coloco tudo em seu devido lugar, antes de mostrar o resultado final, queria pedir para você deixar um like se gostar do vídeo e se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito isso. E se você tem uma ideia de como essa história aqui termina, deixa também um comentário que eu quero saber. Agora, sem mais delongas, vamos ver como ficou. Muito obrigada por terem assistido. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da reportagem que eu citei e, como sempre, uma listinha de alguns materiais utilizados. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!